Então, agora a gente tem aqui um Abbey Road Studios RS-124, que é uma modelagem de um compressor da Altec, é bastante utilizado pela galera da década de 60, no Abbey Road EMI. E basicamente, o que a gente vai ter aqui? Ele é um compressor valvulado, o que determina a compressão de um compressor valvulado é o nível de entrada. Quanto maior o nível de entrada, mais compressão você vai ter. Apesar de ser um plugin, eu estou falando sobre a teoria do equipamento no qual ele foi modelado, e ele tem algumas funções aqui adicionais, né, mas que eu vou tratar diretamente no simples. A gente tem o meter, o recovery, que é a nomenclatura que em alguns equipamentos, alguns plugins, vai estar nos entregando essa nomenclatura, que é basicamente o release, ou seja, o tempo que o compressor vai se manter atuando, botão de entrada e um botão de saída. Simples assim. Então eu quero comprimir mais entrada. E aí, se eu quiser compensar o volume, eu vou aqui na saída, aumento ou diminuo. Então vamos aqui para o play. Pick your dress up from the tailor. E não vou nem mexer aqui no release, que ele está como fast, ou seja, como rápido. Tá um release rápido. Depois ouvindo cada um, quando tiver na sua mixagem, pode mexer nele para ver o que faz mais sentido, como é que soa melhor, mas aqui é basicamente release, entrada, então quanto mais entrada, mais compressão a gente vai ter, e a saída para a gente compensar, seja colocando ou tirando ganho, ou se a gente quiser dar mais ganho também. Pick your dress up from the tailor. All the boys are waiting to see it on you. Makes them act like dirty sailors with nothing they can lose. All your manners say to act right, but Cinderella seems to have the blues. She runs off into the moonlight, wearing one glass shoe. Go find another wife, but she won't be true. You're still so young and bright. Go and find somebody new. Go find another wife, but she won't be true. You're still so young and bright. Go and find somebody. Um cuidado que a gente precisa ter, como a gente está lidando com um compressor baseado em válvula, digamos assim, apesar dele ser uma modelagem, ainda agora, nessa demonstração, foi possível perceber um efeito ali de pumping. Então, o que acontece? Tem que tomar o cuidado ao comprimir e ao configurar com esse compressor de você não ter, cheguei num bom resultado ali, né, enquanto o áudio está constante. Mas às vezes, se você, por exemplo, nesse caso daqui, a gente tem a voz cantando e reduz para o vazamento, voz cantando e reduz para o vazamento. Essa faixa ela foi gravada inteira, todo mundo na mesma sala. Então a gente tem todos os canais vazando em todos.
mas mesmo que tivesse em silêncio, voz e silêncio, voz e silêncio, voz e silêncio, né. Aqui no caso a gente tem voz, vazamento, voz, vazamento, voz, vazamento. A proporção do vazamento está muito menor com a do sinal. Como a compressão ela é baseada em válvula, ou seja, é baseada na entrada, quando você está indo ali com bastante entrada, então você está tendo ali um nível de compressão. Quando esse áudio deixa de ter essa proporção de entrada, é como se você desse uma freada abrupta. Então, esse cara daqui, inclusive, eu trouxe ele porque eu acho que é interessante para estudo, justamente porque ele causa esses efeitos em algumas ocasiões, dependendo da forma que você use. Então, como é uma coisa agressiva, que de vez em quando ele vai te dar umas freadas abruptas ali, dependendo de como você use, você, opa, o que eu tenho que ajustar aqui? É o meu nível de entrada? É o meu release? Enfim, pô, esse é o melhor compressor para eu usar nesse tipo de coisa aqui. Eu trouxe ele, na verdade, muito mais para estudo do que pela simples facilidade. Ele é um compressor muito simples. Quero comprimir mais, eu vou dar mais ganho de entrada. Eu tenho uma saída e eu tenho um release. Simples assim. Ah, eu quero saber dos outros aqui, o que que esse auto hold faz, né? O que que esse expand aqui faz, o que esse super fuzz faz. Manual. O intuito aqui é ir para o simples. Usem sem medo, porque além dele ter um som muito bom, ele é ótimo para estudo e para ajudar a apurar a percepção. Próximo compressor, então basicamente ele tem toda aquela questão ali das características, né, por fotocélulas, né, que é baseado em luz. Então geralmente possui ali uma característica de compressão mais suave e com um ataque, um release mais lento, só que como tem uma modernidade nele, então ele tem aqui alguns outros parâmetros, enfim, que eu não vou adentrar, mas eu vou falar sobre o speed. O speed, nesse caso aqui, se a gente vai no fabricante, ele vai dizer para a gente que é a velocidade de liberação da compressão, ou seja, basicamente o nosso querido release. Eles não deixam tão claro, né, no manual e na apresentação, mas fica um pouco ali subentendido que eles misturaram algumas características, né? Então, basicamente, é uma mesclada ali, modelagem de características de compressores óticos. Basicamente, a gente tem o nosso meter aqui de gain reduction, peak reduction, que é a quantidade de compressão que a gente vai estar aplicando, tem a nossa saída e a gente tem a velocidade de liberação, ou seja, o release. Não vou estar mexendo com speed, tá? E aí, por que eu trouxe um fora da Waves? Eu trouxe as outras opções da Waves porque eu sei que é o que a maioria utiliza, tem acesso. Mas esse cara não é difícil também de acessar e ele é bem legal. Eu resolvi trazer ele aqui no nosso top 6 aqui do Keep It Simple, mantendo a simplicidade, para a gente priorizar nossa audição. E aí vamos pro play. Pick your dress up from the tailor. All the boys are waiting. E uma coisa bacana a reparar nesse caso aqui é que o output, que é o makeup gain, né, ou simplesmente output ou gain, ele começa em zero. A compensação
é 0. O default dele é 0. O plugin ele começa, vamos dar um play aqui pra gente ver. Pick your dress up from the tailor. All the boys are waiting to see it on you. Makes them act like dirty sailors with nothing they can lose. Basicamente, nesse caso aqui, a gente não tem o plugin te entregando mais entrada, né, mais ganho do que o áudio sem o plugin. Realmente, ele está entregando aqui o que é, ou muito próximo, né, a ponto de na audição não ficar tão claro. Para mim parece igual, pelo menos no volume que eu estou monitorando e, enfim, na situação que eu estou monitorando. É isso. Então, 0 de output, 0 de atuação, e aí a gente vai pro play. Pick your dress up from the tailor. All the boys are waiting to see it on you. Makes them act like dirty sailors with nothing they can lose. All your manners say to act right, but Cinderella seems to have the blues. She runs off into the moonlight, wearing one glass shoe. Go find another wife, but she won't be true. You're still so young and bright. Go and find somebody new. Go and find somebody new. You're still so young and bright. Go and find. You're still so young and you're still so young. You're still so young and bright. Go and find somebody new. You're still so young and bright. Go and find somebody new. You're still so young and bright. Go and find somebody new. Go and find some. Lembrando que esse caso aqui a gente está trabalhando em uma voz com bastante vazamento. Então é óbvio, né, que a partir do momento que a gente comprimir, a gente vai estar comprimindo o todo. No caso dessa track daqui, eu vou dar um bypass no plugin e vou liberar na parte que seria o silêncio da voz. Tem a banda inteira, né? Então eu vou ligar o plugin, deixar ele atuando aqui no vazamento para a gente ver a diferença.
Por que que quando a voz está atuando, eu ligo o plugin, desligo o plugin, ligo o plugin, desligo o plugin e tá basicamente, né, o mesmo nível de som. E aqui no vazamento tá ficando um som gigantesco, porque a gente tem o ganho de compensação. Esse é um ganho que ele está compensando a compressão. Só que onde não está acontecendo compressão, ele está simplesmente adicionando ganho. Então, em vez dele fazer nesse pedaço que tem só o vazamento, né, ou seja, num pedaço que a voz não está acontecendo, com a quantidade de compressão que está acontecendo ali no exemplo, ele vem compensando enquanto a voz está atuando. Quando vem para o silêncio da voz, vamos colocar assim, esse volume que era de compensação, ele passa a ser um volume de adição, porque a gente não tem compressor atuando. Pelo menos não de forma mais agressiva como está sendo com a voz acontecendo. Suda standing in the corner. Pretty wallflowers beginning to bloom. Pay the jukebox another quarter and stare across the room. E por que que eu estou sendo bem agressivo? Justamente para demonstrar. Isso é importante colocar em prática para que você aprimore a audição. Entenda o que está tendo ali de resultado. Não estou percebendo se está no sutil, eu utilizo o contraste, eu espremo mais. Ah, não estou percebendo o que está acontecendo, não estou conseguindo identificar muito. Manda no máximo Suda standing in the corner. e vem trazendo. Suda standing in the corner. Pretty wallflowers beginning to bloom. Pay the jukebox another quarter and stare across the room. Suda standing in the corner. Pretty wallflowers beginning to bloom. Pay the jukebox another quarter and stare across. É importante a mão na massa, tá? Então vai sem medo. São muito simples de serem utilizados e você pode simplesmente, né, girar os botões e perceber como é que está soando. Utiliza aqui, ó, sem atuar, atuando mais ou menos e atuando muito. Parte desse princípio que você já vai ter uma ideia, né? E aí vai sentindo, né? Então, usa a audição e vai vendo como é que soa. Para fechar, eu trago esse cara aqui da Waves e ele tem uma filosofia um pouco diferente, mas é bem simples e é um compressor. Por que que eu disse que ele é um pouco diferente? Apesar de ser um compressor, né? Ele é bem simples, mas ele tem a seguinte filosofia: ele é um compressor, só que ele se divide em dois: a compressão de alto nível e a compressão de baixo nível. E aí, o que que é a compressão de alto nível e a compressão de baixo nível? O high level
que é a compressão de alto nível, você vai trazer ela para baixo e ele vai atuar como o compressor normalmente atua, reduzindo a margem dinâmica, reduzindo picos. Basicamente, o high level é a utilização padrão. Agora, quando a gente está no low level, que aí essa é a diferença dele para os outros, é o que ele chama de compressão de baixo nível. E aí, na verdade, essa compressão ela expande, ela dá ganho. Então, ao mesmo tempo que você está comprimindo no alto, você está pegando o que está embaixo e está levantando o volume. A saída é a saída normal, né? Então, ele está aqui em 0 dB. Apesar dessa diferença que eu estou falando, ele é super simples de usar e vocês vão ver que não tem mistério. Suda standing in the corner, pretty wallflowers beginning to bloom. Pay the jukebox another quarter and stare. Suda standing in the corner, pretty wallflowers beginning to bloom. Pay the jukebox another quarter and stare across the room. I bet I know what you're thinking. Cinderella will appear before you, and she'll ask you what you're drinking, wearing one glass shoe. Go find another wife, for she won't be true. Reparem o seguinte, quando eu estou trazendo esse cara aqui, que é o high level, que é a compressão de alto nível, ele é um compressor normal e ele tem o auto gain, então por isso que eu preciso reduzir ele para trazer para o mesmo nível do áudio sem comprimir, para a gente poder comparar, mas basicamente ele é um auto gain, né? E a saída é basicamente para você reduzir caso você queira deixar, né, sem o plugin e com o plugin no mesmo volume. Alto nível, você está comprimindo normalmente. Baixo nível, você traz o que está embaixo para cima. Então, reparem que eu vou fazer novamente e agora falando o que vai acontecer, né? Eu acho que deu para perceber, mas agora eu vou falar o que acontece. Nesse caso aqui que a gente tem o vazamento, quando eu levanto a compressão de baixo nível, o vazamento ele vem. Então a gente vai tendo muito mais o vazamento presente. Vou dar um play aqui para a gente sentir. Suda standing in the corner, pretty wallflowers beginning to bloom. Pay the jukebox another quarter and stare across the room. I bet I know what you're thinking. Cinderella will appear before you, and she'll ask you what you're drinking, wearing one glass shoe. Go find
for she won't be true. You're still so young and bright. Reparem entre os respiros, né? Ou seja, entre uma passagem de voz, vazamento e outra passagem de voz. Olha como é que o vazamento ele ganha espaço. Just standing in the corner, pretty wallflowers beginning to bloom. Pay the jukebox another quarter and stare across the room. You're still so young and bright. Go and find somebody new. Go and find somebody new. Suda standing in the corner, pretty wallflowers beginning to bloom. Pay the Ele é muito legal, ele dá um ótimo resultado, só que é isso, a gente precisa ter o entendimento de como ele funciona, como eu falei, como eu expliquei. E basicamente, por que que eu não expliquei, né, se é modelagem, se não é e tudo mais? Porque ele simplesmente foi projetado para ser do jeito que ele é. Ele é um plugin. Ele dá um resultado muito legal, né? Então ele pode te ajudar se você precisar comprimir e trazer coisas e tudo mais, né? Às vezes você vai usá-lo. Ele é muito simples, ou seja, você tem uma compressão padrão e você tem uma tração aqui, né? Uma potência que você dá e vem trazendo o que está no chão, né? Ou seja, você vem achatando o que está no alto e trazendo literalmente o que está embaixo. Então você vem achatando. E a output para você compensar. Então não tem muito mistério, né? Só tem que tomar o cuidado que quando a gente trabalha com esse cara aqui, ele pode trazer demais, como eu estava mostrando, e aí às vezes enquanto tá ali com a voz rolando, por exemplo, nesse exemplo que a gente estava aqui com ele atuando, ele estava de boa, ou mais de boa, que o vazamento ele trouxe na faixa inteira, muito mais vazamento. Mas fica muito mais claro quando sai a voz. Como em todos os outros casos, é necessário utilizar da audição. Esses 6 plugins eu trouxe justamente para a gente manter a simplicidade, né? Então a gente vai trabalhar com processadores de fácil manipulação, mas que geram um resultado incrível. Só você priorizar a audição. Então é isso. Deixa seu comentário, deixa sua opinião, deixa sua dúvida. Tamo junto. Vamos que vamos. Avante.